Esse é o terceiro exercício que a Lari pediu, tá? E é sobre equação do segundo grau. Então, Lari, vamos ver então o que o problema está pedindo? Olha lá, considere a equação do segundo grau. Então aqui está a equaçãozinha do segundo grau. De imediato, Lari, eu já vou te informar o seguinte. Obrigatoriamente, olha lá, veja que vai aparecer. O K tem que ser diferente de 1. Por quê, Lari? Porque se o K for igual a 1, se você colocar no lugar do K 1 menos 1 vai dar 0. 0 vezes x ao quadrado dá 0. Some o termo x ao quadrado, ou seja, não será mais uma equação do segundo grau. Então, obrigatoriamente, o K tem que ser diferente de 1. E mais, está vendo esse K aqui no denominador? Então, eu também já tiro uma conclusão que o K tem que ser diferente de 0. Lembre do primeiro mandamento da matemática? Não dividirás por 0. Mentira, não existe o primeiro mandamento da matemática. Tá, mas você não pode dividir por 0, tá bom? Então, já de imediato, Lari, eu tiro a conclusão de que o K tem que ser diferente de 1 e o K tem que ser diferente de 0. Ponto, tá? Bom, aí veio anunciado lá na incógnita x, o valor de K de modo que a soma dos inversos das raízes seja igual a menos meio. Bom, Lari, vamos começar da seguinte forma? Vamos começar, então, reescrevendo essa equação que o problema nos deu. Tá? É uma equação do segundo grau, mas ela não está daquele jeitinho que a gente conhece. E você deve estar se questionando, né? Que jeitinho que a gente conhece? Então vamos lembrar, olha lá, forma genérica de uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E note que aqui não está igual a 0. Então eu vou reescrever isso aqui para ficar parecido com essa forma genérica, tá bom? Presta bem atenção no que eu vou escrever agora. Olha lá. Ó. Observou que aqui, ó, onde estava mais x sobre k, eu escrevi mais 1 sobre k vezes x. É a mesma coisa. Por que você fez isso, Bara? Só para salientar que esse 1 sobre k está no lugar do b, que o k menos 1 está no lugar do a. E esse mais k menos 3, que estava lá no segundo membro, passei para o primeiro fazendo a operação inversa, então ficou menos k mais 3. E aqui, isso aqui, tudo está no lugar do c. E observe, igual a 0. Então agora, Lari, eu posso tranquilamente separar o a, que é o k menos 1, o b, que é 1 sobre k, e o c, que é menos k mais 3. Tudo bem até aqui, Lari? Bom, então vamos reescrever isso aqui na próxima tela, tá? Vou deixar essa conclusão já fixa. Olha lá, deixei ela fixa. E vamos brincar então agora com o que nós sabemos. Veja, ele está falando aqui da soma dos inversos das raízes. Então ele está falando sobre raízes. Soma dos inversos, soma das raízes. Então vamos primeiramente, olha lá, chamar as raízes de x' e x'. E vamos lembrar da soma das raízes de uma equação de segundo grau. Tá? Lembra, Lari, que o negócio de soma e produto de raízes? Lembra? Na verdade, o nome certo, olha lá, ó, são as relações de Girard, ou Girardi, falando Jacu, tá bom? Você se lembra como é que era a soma das raízes numa equação de segundo grau? Vamos lá, vamos lembrar. X' mais x' é a mesma coisa que menos b sobre a, tá bom? Então eu posso substituir os valores de b e a que eu tenho aqui embaixo, tá? Por isso que eu deixei fixo. Substituindo vai ficar assim, ó. X' mais x' é igual a menos, por causa desse menos aqui, 1 sobre k, que é o b, sobre k na menos 1. Esse k na menos 1 não está escrito nada, Lari, mas era como se fosse sobre 1. Por que isso? Para caracterizar que eu tenho aqui uma divisão de duas frações. O que a gente faz na divisão de duas frações mesmo? A gente conserva a primeira, olha lá, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de k menos 1 sobre 1 é 1 sobre k na menos 1. Multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador, nós tiramos que a soma das raízes é essa expressão que aqui está. Bom, então já fiz a soma das raízes. Agora eu vou lembrar para você o produto das raízes. Então, fixei isso daqui, tá? Deixa quieto lá. E vamos lembrar do produto das raízes, que tem a ver com as relações de Girard, né? Então, o produto das raízes é c sobre a.
Olha, o C eu tenho e o A também eu tenho. Substituindo vai ficar assim, certo? Lari, eu vou colocar esse menos da parte do numerador em evidência, ou seja, eu vou colocar na frente da fração. Vai ficar assim, ó, menos, e observou que agora ficou mais K menos 3? Estava menos K mais 3, mas eu coloquei o menos em evidência. Se você pegar esse menos e colocá-lo lá no numerador, olha lá, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos dá mais. Você volta para a expressão de cima, tá bom? Bom, conclusão. Olha lá, eu já encontrei a soma das raízes e o produto das raízes, tá? Deixei fixo. Bom, vamos ver o que o problema está falando. O valor de K de modo que a soma dos inversos das raízes seja igual a menos meio. Soma dos inversos, Lari. Olha lá, presta atenção. Soma de quem? Dos inversos das raízes. As raízes nós chamamos de x' e x duas linhas. Então, o que seriam os inversos? Olha lá, 1 sobre x', 1 sobre x duas linhas. Aqui está a soma dos inversos. E isso tudo tem que ser igual a menos meio. Bom, nós temos duas frações separadas por sinal de mais, tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre x' e x duas linhas, que é, na verdade, x' vezes x duas linhas, certo? Como é que é o procedimento mesmo? Você pega esse denominador, divide e do resultado você multiplica. Então, tudo isso divididos por x', simplifica x' com x', sobra x duas linhas, que multiplica 1, x duas linhas. Mais, agora, tudo isso divididos por x duas linhas, simplifica x duas linhas com x duas linhas, sobra x', vezes 1, x'. Tudo igual a menos meio. Vou pegar esse 2, vou passar para lá multiplicando, e vou pegar esse x' vezes x duas linhas e vou passar para outro membro multiplicando. Ficando assim, né? 2 vezes aquela soma das raízes, igual a menos o produto das raízes. Tudo tranquilo por enquanto, Lari? Lari, x duas linhas mais x'. Não é a mesma coisa que x' mais x duas linhas? É a mesma coisa, né? A adição é comutativa. Então eu vou substituir, Lari. Olha lá, substituir. Ó, observe, eu coloquei no lugar dessa parte verde aqui, toda essa expressão aqui, tá bom? E agora aqui, cuidado, ó, é menos o produto das raízes. Eu vou substituir por esse produto que está aqui embaixo, mas note que esse produto já está negativo, e menos vezes menos vai dar mais. Então olha que vai lá, simplesmente K menos 3 divididos por K menos 1. Olha lá, eu substituí nesse ponto aqui, ó, tá bom? Muito bem. Esse 2 está multiplicando, eu vou passar multiplicando para cá, e esse K menos 1 que está dividindo, eu vou passar multiplicando para lá, tá bom? Então vai ficar assim, ó, menos 2 vezes K menos 1, esse K menos 1 é que estava aqui no denominador, passou para lá multiplicando, tá? E mantive o resto. Por que eu fiz isso, Lari? Para você observar que, olha, dá para simplificar esses dois, tá vendo? E na hora que eu simplifico, o que sobra? Menos 2 sobre K igual a K menos 3. Lari, vou passar esse K multiplicando para lá e eu vou passar o menos 2 para cá. Vai ficar o zero aqui na frente. Mas dá para inverter essa igualdade. Reescrevendo vai ficar assim, ó. K ao quadrado menos 3K mais 2 igual a zero. Ou seja, uma outra equação do segundo grau agora é em função de K. Que você pode usar a fórmula de Bhaskara aqui, tá? Ou você pode resolver por soma e produto. Tá? Porque aqui o coeficiente de K ao quadrado é 1. Então dá para fazer de cabeça. Né? Lembra-se, dois números que multiplicados dê o termo independente, que é o C, e dois números somados, trocado de sinal, que dê o termo do meio, que é o B. Então esses números serão 1 e 2. Note que é verdade, ó, 1 vezes 2 dá o 2 aqui, que é o C. E 1 mais 2 dá 3, troca de sinal, menos 3, que é o B. Tá? Bom, mas você já tirou uma conclusão que lá em cima, olha lá, ó, o K tem que ser diferente de quem? De 1. E aqui você achou K igual a 1. Então, ó, esse K igual a 1 não me interessa. Por quê? Porque daí não vai virar mais equação do segundo grau. Então, o único que satisfaz é o K igual a 2. E a única alternativa que se encaixa aqui, ó, é a letra C. Um múltiplo de 2. 2 é múltiplo de 2, né? Tá certo? Então tá aí. Lari, espero que você tenha entendido essa questão, tá bom? E vamos para a quarta questão que você pediu. Beijo, minha querida. Tchau.